Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, o Antes do Incal. Essa aqui é a sequência do Incal, a sequência em ordem de publicação, né? A história se passa antes do Incal, como o próprio título diz. São 3 álbuns, deixa eu mostrar pra vocês, eles foram lançados pela Devir. Aqui, ó, essa é a capa do volume 2 e essa é a capa do volume 3. Bom, eu li o Incal, né, o primeirão, né, a obra aí do Jodorowsky e do Moebius, quando eu soube que Pipoca Nanquim ia lançar uma nova versão aqui no Brasil. Pensei, cara, isso tá na minha pilha há tanto tempo, vai sair uma nova versão agora, e eu não li nem a versão anterior, né, uma nova edição, perdão, não é uma nova versão em termos de alteração da história. Mas bom, e eu já tinha também o Antes do Incal e falei, queria ter lido logo na sequência, acabou que por minha agenda de leitura aqui pro próprio canal, fui deixando para depois. Pipoca Nanquim agora anunciou a pré-venda. Ano que vem a Pipoca vai lançar o Incal, Antes do Incal e Incal Final. 3 álbuns, né? Cada álbum vai compilar essas histórias completas, né? Por exemplo, o álbum número 2 vai ter os 3 volumes de Antes do Incal. Vai sair, assim, em 3 momentos diferentes do ano, só que quem comprar os 3 na pré-venda, e essa pré-venda vai durar até dezembro, porque o 3 é lançado em dezembro, quem comprar os 3 ganha 30% de desconto, né? Pelo visto vai ser uma edição bacana, tem a tradução do Pedro Bolsa, amigo aí que é inclusive inscrito aqui do canal, é apaixonado por Juiz Dredd, por quadrinho franco-belga, mas é o seguinte, né? Vamos lá, né? O vídeo aqui não é para falar da nova edição do Pipoca Nanquim, mas para comentar sobre a própria história, né? Sobre Antes do Incal. Esses 3 álbuns da Devir, eles foram lançados entre 2007 e 2008. Eles compilam os 6 álbuns franceses que saíram entre 1988 e 1995. Isso mesmo, minha gente. A gente acaba não sabendo tanto lidar com o tempo de lançamento, mas o tempo de lançamento do mercado franco-belga é realmente estendido. 6 álbuns que saíram aí no período de 7 anos, né? Um álbum, na média de um álbum por ano, né? De pouco, na verdade, pouco menos de um álbum por ano. Mas vamos lá, né? Os autores são o Alejandro Jodorowsky e o Zoran, né? Zoran Janjetov, acho que é assim que se pronuncia. O Moebius, que cuidou do primeiro, não pôde trabalhar com Jodorowsky nessa sequência, né? No Antes do Incal. Mas os traços do Janjetov, né? Zoran Janjetov, eles, assim, não são traços ruins não, minha gente, são traços muito bacanas e seguem a história do Moebius. Bom, como o nome diz, esses álbuns, eles trazem uma história que se passa antes do Incal. O que nós vamos ver? Nós vamos ver a trajetória do John DeFoe, que é o protagonista do Incal e acaba sendo o protagonista aqui também. Vamos ver sua infância, sua juventude, como que ele se torna um detetive de classe R. E o que eu achei assim tão ou mais interessante é que nesses 3 álbuns nós conhecemos um pouco mais do cenário, da sociedade em que a trama do Incal se desenrola, né? Vamos ver a relação entre as classes, o papel da mídia, as figuras de poder, vamos ver muito mais isso, né? Costumo dizer que o Incal é uma avalanche de ideias, e aqui algumas das ideias são desenvolvidas. Algumas das ideias do Incal são melhor desenvolvidas e apresentadas em Antes do Incal. Só que é o seguinte, né? Antes do Incal também é uma avalanche de ideias. Aparece muita coisa aqui. Mas eu acho que vale mencionar que Antes do Incal é diferente do Incal. Bem diferente, assim. Se passa no mesmo cenário, é uma diferença que é complementar, né? No sentido de que as duas não fica esquizofrênico, né? Mas o que acontece é que o Incal tem uma pegada bem metafísica, fala sobre a estrutura da realidade. Já Antes do Incal tem como foco a realidade social. Antes do Incal lembra bastante algumas distopias clássicas, assim, como Admirável Mundo Novo, como 1984. Mostra uma sociedade terrível, né? Onde tudo deu errado, né? É um quadrinho que ele é claustrofóbico, assim, ele é sem esperança. E o John DeFoe, que nós vemos aqui nesses 2 álbuns, nesses 3 álbuns, ele é bem diferente do John DeFoe que nós vemos no Incal. Ele é mais heróico, menos medíocre, capaz de grandes atos de generosidade. O que nós vamos ver é a jornada que o levou a ser aquele cara que nós conhecemos no Incal. Bom, e
como é que ele se tornou, né, aquilo, né? Como é que ele ficou medíocre daquele jeito? E a outra coisa, como eu falei, né, é que sociedade é essa que eles vivem, assim? E é uma sociedade que tem alguns princípios, né? Por exemplo, a sociedade que se esqueceu do amor, né? De certa maneira, sob certo aspecto banil, sob certo aspecto se esqueceu. É uma sociedade do hiperconsumo, do império midiático, assim, uma civilização do espetáculo. Aqui o espetáculo é pensado muito a partir da TV. A TV. O Jodorowsky escreve isso antes da ascensão, aí, claro, né, bem antes da ascensão dos smartphones, por exemplo. Né? Mas a sociedade do espetáculo, descrita, mostrada aqui, perdão, é uma sociedade onde banaliza a vida, a morte, o sofrimento. É uma sociedade de desigualdade social absurda. E nessa sociedade nós vemos um garoto, que é filho de uma prostituta e de um ladrão que também é um inventor genial. Né? Esse garoto, isso é logo no começo, não acredito que isso não atrapalhe nada a leitura, ele fica órfão e é adotado por um robô, e esse robô é muito interessante, porque ele é capaz de sentir emoções, mas ele tem uma programação que, se ele experimentar essas emoções de modo intenso, ele explode, né? Olha só que interessante. E é ele que adota o John Defoe. Cara, nesse robô nós acabamos vendo um pouco a crueldade do sistema, né? E a sociedade, né, a sociedade terrível, e também a própria trajetória de John Defoe é mostrada muito a partir da investigação que ele tem que fazer para conseguir a sua licença de detetive classe R. Né? E essa acaba que ele escolhe um tema, né, isso é uma prova para ele, que o leva a uma investigação que pode fazer com que a podridão do sistema seja escancarada. Né? A pergunta que ele faz é simples, né? Por que as prostitutas não têm filho? Ele é uma exceção, ele é o filho de uma prostituta, mas ele ele recebeu a orientação de dizer que era adotado. Né? Por que, dentre as milhares de prostitutas que existem, por que elas não têm filhos? E assim, algumas sequências da história são realmente muito tristes, minha gente. Pelo menos eu achei assim no primeiro volume, então, mas não só. São bem tristes mesmo. Do ponto de vista da narrativa, Antes do Incal é mais simples e é mais concatenado do que o Incal. Né? Não tem aquele apelo ao mistério que Incal faz com frequência. Né? Aqui, o Jodorowsky não faz esse apelo ao mistério, por quê? Né? Porque ele não está discutindo a estrutura da realidade, a finalidade da existência, né? Como aparece um pouco no Incal. Ele está discutindo, ele está fazendo críticas à sociedade, né? E usando um instrumento que todo autor que faz distopia usa. Né? Ele pega situações do seu presente, exagera e projeta do futuro. Né? Ao falar dessa sociedade do Incal, o Jodorowsky está falando da sua própria sociedade. E assim, é uma obra bem bacana, assim, como eu falei, tem outro perfil, é diferente do Incal, mas tem uma lógica complementar. Fico bastante curioso com o Incal final, que vai ser lançado também pela Pipoca e Nanquim. Eu não li, né? Acho que é inédito no Brasil. E tem uma diferença, acho que vale mencionar isso, né? Nessa edição. Essa edição da Devir, ela tem as novas cores, ela foi recolorizada. Reclamaram muito dessas cores. A edição que a Pipoca vai lançar traz as cores originais, assim. E eu torço bastante para que isso venda muito, vai vender bastante, né? Com certeza, assim, né? Tem aí a mão do pessoal do Pipoca e Nanquim, é uma obra de bastante apelo, mas é porque eu quero muito ver a Caixa dos Metabarões. Quero muito ler os spin-offs de Incal. Porque, assim, ao ler essa história aqui antes do Incal, já deu para ver como é que propostas distintas cabem naquele mesmo cenário e como é que tem coisa interessante que pode vir aí dessa mente do Jodorowsky. Né? Se você for ver o meu vídeo sobre o Incal, lá eu digo que eu começo achando que não vou gostar tanto e termino, caramba, né, com essa expressão quase que literalmente. Né? E aqui, bom, já estava situado a partir do Incal, eu curti a aventura do início ao fim. Gibi muito bacana, numa proposta bem específica. Né? Uma proposta bem específica, que é a proposta de apresentar mais conceitos, ideias e críticas dentro de uma narrativa bem frenética do que propriamente desenvolver os personagens. Embora o John Defoe aqui é bem trabalhado. Né? Ele tem...
No Incal ele também foi ele foi o único personagem mais trabalhado em termos de trajetória. Aqui ele é bastante. Há um outro cast de coadjuvantes, alguns bem interessantes, como a moça lá por quem ele se apaixona, que é um membro da aristocracia e que também passa por uma trajetória de mudança, o robô que eu falei. É bem interessante mesmo, assim. Enfim, tá aí, ano que vem, 2021, vamos ver aí isso sendo reapresentado em terras brasileiras. Merece, quadrinho bem bom. Mas, minha gente, vou parando então por aqui. Gostou, dá teu joinha, comenta se você já leu, se você achou legal, se gostou, se não gostou. Comenta de outras obras do Jodorowsky que você possa ter tido contato, bota aí nos comentários. Como eu falei, o link das pré-vendas vai estar na descrição, vai estar no primeiro comentário. A galera sabe que usando os links do canal ajuda o canal a se manter e a melhorar, né? Então fazer cada vez mais e melhores vídeos. Eu vou deixar também, além do link dos quadrinhos do Incal, para outros quadrinhos do Pipoca e Nanquim, e também o link geral da Amazon. Qualquer compra que você faça através dos links ajuda demais, né? Bom, aqueles jabás finais todos você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, link da Amazon, seção de cartas do canal, caso queira escrever, o e-mail está aqui, cartasparoministério@gmail.com. Vou parando então por aqui, minha gente. Valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.